Olá, eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje os elementos textuais, coesão e coerência. Vamos lá? Então, vamos conceituar o que é a coesão e o que é a coerência. Coesão e coerência são mecanismos fundamentais na construção do texto. Para que um texto seja eficaz na transmissão da sua mensagem, então é essencial que faça sentido para o leitor. Além disso, ele deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua, segura, natural e agradável aos ouvidos. A coesão textual é o resultado, então, da disposição e da correta utilização das palavras que vão propiciar a ligação entre as frases, entre os períodos e parágrafos de um texto. Ela vai colaborar com a organização textual e ocorre por meio das palavras chamadas conectivos. Então, assim, gente, os conectivos de coesão textual, eles vão fazer a amarração entre as partes do texto, unindo, então, frases, períodos, ideias, né, e parágrafos de uma forma organizada que, posteriormente, vai, na verdade, ajudar, vai beneficiar o texto no sentido para o leitor. Existem alguns mecanismos de coesão. Nós costumamos dizer que, na verdade, a coesão textual ela é feita pela gramática. Então, são elementos gramaticais que vão ajudar nessa amarração entre essas partes, né? Nessa conexão entre as ideias do texto, entre as partes do texto, para que haja sentido. Então, existem algumas regras, né, de coesão. Por exemplo, existe a coesão por referência, e ela pode ser pessoal, demonstrativa ou comparativa, tá? Claro que a referência, a coesão referencial pessoal, ela vai ser feita pelos pronomes pessoais, como o próprio nome já está nos sugerindo, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, de uma referência, de uma coesão referencial pessoal, utilizando pronomes pessoais e possessivos, tá certo? Então, um exemplo aqui, ó, João e Maria casaram. Então, ao invés de repetir aqui os nomes João e Maria, a gente substitui pelo pronome eles, né? Então, eles são pais de Ana e Beto. Isso aqui é um recurso que é utilizado para a coesão referencial, tá? Outro exemplo é a coesão referencial demonstrativa, utilizando pronomes demonstrativos e até mesmo advérbios. Então, exemplo, fiz todas as tarefas com exceção desta, arquivar a correspondência. Então, a gente está aqui, na verdade, substituindo, né, o termo tarefas pelo pronome demonstrativo desta e depois explicando que tarefa seria esta, tá? Para que, na verdade, não se utilize aqui a repetição de palavras no texto. Temos também a coesão referencial comparativa, onde vai utilizar comparações através de semelhanças, né? Então, mais um dia igual aos outros, tá? Como exemplo de coesão referencial comparativa. Temos também a coesão por substituição. Então, como o nome já está nos sugerindo, vai substituir um elemento por outro, né? Com a forma também de evitar as repetições de palavras. Então, exemplo, vamos à prefeitura amanhã, eles irão na próxima semana. Então, nós vemos aqui, né, que a palavra prefeitura foi retirada, né, e que o sentido, na verdade, continua para o leitor, tá bom? Observe, então, que a diferença entre a referência e a substituição está expressa especialmente no fato de que a substituição acrescenta uma informação nova ao texto. No caso de João e Maria casaram, eles são pais de Ana,
o pronome pessoal referencia as pessoas João e Maria, não acrescentando nenhuma informação nova ou adicional no texto. Ok? Vamos prosseguir. Nós temos, então, a coerência textual. Nós estamos falando de coesão e coerência, que são elementos textuais de grande importância na produção do texto. Então, o que é a coerência? A coerência, então, vai ser a relação lógica das ideias de um texto que vai decorrer também da sua argumentação, né? Resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Então, a coerência, gente, é o sentido do texto, né? E é uma relação lógica de ideias para que esse texto tenha sentido para o leitor ou ouvinte, no caso de textos orais. Então, um texto contraditório e redundante, ou cujas ideias iniciais não são concluídas, ficam pela metade, né? É um texto incoerente. E essa incoerência vai comprometer, então, a clareza do discurso, a sua fluência e também a eficácia da leitura. Assim, então, a incoerência não é só uma questão de conhecimento, vai decorrer também do uso dos tempos verbais, né? E da emissão de ideias contrárias. Então, nós temos que ter muito cuidado na produção textual com a questão do sentido, não é? Porque o texto tem que ter sentido, tem que passar uma mensagem lógica de sentido para o leitor, ok? Então, existem também os fatores de coerência, são inúmeros e vão contribuir, né, tendo em vista, então, a sua abrangência. Vejamos alguns. Então, a gente tem aqui como fatores de coerência o conhecimento de mundo. É um conjunto de conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo da vida e que são arquivados nas nossas memórias. Tá? São chamados frames, né? Os esquemas, que são planos de funcionamento, por exemplo, onde a gente utiliza uma rotina, né? Os planos, os scripts na questão dos roteiros, os guias, né? Então, gente, o conhecimento de mundo é aquele conhecimento que a gente adquire ao longo da nossa vida. E esse conhecimento vai ajudar na coerência do texto ou no sentido. Outro fator de coerência são as inferências. Então, assim, através delas, as informações podem ser simplificadas se nós partirmos do pressuposto que os interlocutores, eles partilham do mesmo conhecimento. Temos também alguns fatores de contextualização, que vão inserir o interlocutor na mensagem, então, providenciando a sua clareza, como os títulos de uma notícia ou a data de uma mensagem. Outro fator importante de coerência é a informatividade. Essa palavra vem, né? Ela deriva da palavra informação. Na verdade, a informatividade é o seu nível de informação sobre o assunto. Quanto maior, né, for esse nível de informação, mais rico e interessante ele será. Então, assim, dizer o que é óbvio ou insistir numa informação e não desenvolvê-la com clareza vai desvalorizar o texto. E não é isso que nós queremos. Existem alguns princípios básicos, né, na questão dos elementos textuais. Então, após nós termos observado esses fatores, é essencial ter em atenção os seguintes princípios para obter um texto coerente. Ou seja, o princípio da não contradição. Nós não devemos utilizar ideias contraditórias, senão o texto vai ficar incoerente. O princípio da não tautologia, que são ideias redundantes, são as repetições de ideias no texto, que também vai causar a falta de coerência. E o princípio da relevância, que são ideias que se relacionam. Então, a gente precisa, sim, utilizar ideias que vão se relacionar para que o todo, né, o texto tenha sentido. Gente, uma informação aqui. A palavra texto, ela deriva do latim
texto, que significa tecido. Porque escrever um texto assemelha-se à arte de tecer. E é como se você pegasse um fio, né, e fosse trazendo outros fios de forma organizada para formar o todo, no caso, o tecido. Então, fazendo uma analogia com o texto, é mais ou menos assim que funciona. Você pega uma ideia, tá certo? E vai trazendo outras ideias de forma organizada, claro, utilizando então aí a coesão para que haja coerência, tá certo? Para que haja um texto lógico, um texto com sentido para o leitor. Vamos aqui, para finalizar, só falar um pouco sobre a diferença entre coesão e coerência. Então, coesão e coerência, gente, são coisas diferentes, de modo que um texto coeso pode ser incoerente. Ambas têm em comum o fato de estarem relacionados com as regras essenciais, claro, para uma boa produção textual. A coesão tem como foco a articulação interna do texto, ou seja, as questões gramaticais. Já a coerência textual trata, então, da articulação externa e mais profunda da mensagem, trazendo, assim, o sentido do texto, ou o sentido lógico do texto para o leitor. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.